sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. E no episódio de hoje... eu faço aquele modelo que a gente sempre faz nas gravações, que em algum momento eu trago alunos, alunas, mentorados, mentoradas, que são extraordinários exemplos. E no de hoje eu trago... Liliane, bem-vinda. Muito obrigada, Coen. Obrigada por me receber. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. E, pela primeira vez, inédito aqui com a gente, Henrique. Obrigado pelo convite mais uma vez, Coen. Sempre um prazer estar com você, trocar, aprender. Muito bom. Obrigado. E o Henrique, por acaso, ele foi no Rio, né? Quando eu abri lá pra galera, falei, vai ter no Rio gravação, o Henrique de São Paulo. Falou, não, eu vou pro Rio, posso ir e tal. Falei, claro, vem. Aí foi o Henrique, o Jonathan e o Taios, né? E aí o Henrique me deu de presente um uísque. E aí eu fiz aquele Reels com uísque. E a galera, várias pessoas elogiando. Caramba, que bom gosto, que bom gosto, que bom gosto. Eu tô devendo aí, né, fazer um brinde do uísque dele e poder agradecer lá no grupo. Muito obrigado, né, pelo presente. Bom, esse modelo aqui funciona da seguinte forma. Eu vou primeiro fazer algumas perguntas para vocês. Como é que tá, né? Curiosidades que eu tenho sobre vocês, até pra galera poder conhecer vocês. E depois a gente troca, né? Vocês me entrevistam para que o nosso público aqui possa também saber, né, um pouco mais sobre dúvidas que vocês têm, dúvidas do dia a dia, eles possam aprender também com a gente. Eu queria saber, da Lili primeiro, como é que você chegou até o trade, né? Como é que você era, o que você é agora, né? O que fez você querer mudar aí, se é que você está mudando, né, a sua vida pro trade? Eu sou formada em marketing, nada a ver, né? Sou formada em marketing e meu último trabalho eu fiquei 10 anos numa empresa de telecom e eu era executiva da área de marketing. Saí da empresa por conta de problemas com meu filho, de saúde. Depois de 13 anos, falei, vou ficar agora, vou me dar um ano sabático, um ano para ficar em casa e depois eu decido o que eu quero. O ano passado eu conheci o trade, em agosto, e fiz um curso presencial aqui em São Paulo e comecei a operar, fiquei no simulador, comecei a operar em outubro. E de outubro até conhecer Coen, eu estava, né, dias de gains, dias de loss, eu falei, nossa, preciso me aprofundar mais nesse negócio, eu preciso de um mentor, de alguém que me dê uma direção melhor, que me ensine um operacional, que me ajude a desenvolver a carreira de trade, assim, e hoje eu não vejo outra opção, e eu quero seguir a carreira de trade, não quero mais voltar para uma empresa, para o CLT, então... vou viver o trade. Caramba, demais, porque assim, muita gente, né, quer migrar para o trade full time, mas em momentos de vida diferentes. Você não, você é diferente da maioria, pelo que eu entendo, né, o Henrique também, mas você trilhou uma carreira durante um bom tempo como executiva de marketing, né, de uma empresa grande, para poder, aí sim, não, agora eu já entendi como é que é um lado, vou entender como é que é o outro, teoricamente, né? Exato. Mas em geral isso não acontece. Então você talvez, eu vejo, né, você com uma vantagem, né, perante os outros e com uma chance muito maior. É verdade, né? Eu acho isso uma coisa legal. Vou voltar para você daqui a pouco. Tá bom. Henrique, você, para a galera poder, né, voltar aqui. Eu tenho um trabalho, eu gosto muito do que eu faço. E desde sempre, desde muito jovem, eu gostava muito de investimentos. Pesquisava, queria aprender como é que eu faço para investir, para fazer render. O meu primeiro carro eu comprei logo lá atrás, não deve ser na sua época, quando abriram para que pessoas físicas utilizassem o FGTS para investir na Petrobras, nas ações da Petrobras. Eu não tinha ainda um fundo de garantia naquela época, eu tinha acabado de entrar no mercado de trabalho. Conversei com meu pai e para as pessoas físicas que quisessem aportar, tinha um mínimo, se eu não me engano, de R$5.000. Conversei com ele, eu tinha uma parte do dinheiro, ele me ajudou e depois de um tempo, aquelas ações cresceram muito mais que dobrou o valor. E aí eu tinha já completado acho que 18 ou 19 anos e aí falei, acho que está na hora de eu comprar um carro e usei esse dinheiro. Então eu sempre gostei de pesquisar, de entender, foi praticamente como um hobby de aprender. E aí com o passar dos anos, sempre vendo vídeos no YouTube, pesquisando, lendo, aí encontrei você.
e comecei a entender que o trade poderia fazer parte, ser mais uma caixinha dessa diversificação de investimentos. Podia ser mais uma oportunidade. Então, em 2019, fui aluno do Grande Plano, do seu curso. Final de 2019 comecei a operar, mas de uma forma ainda muito relapsa, sem consistência, a questão do horário, né, o fato do trabalho, então alguns dias eu consegui operar na hora do almoço e tal. Enfim, quando veio a pandemia consegui operar um pouco mais, mas também não estava regular e não estava consistente. Até que agora no início de 2023 eu falei, poxa, assim que tiver uma oportunidade eu quero aprofundar um pouco mais, tal. Foi quando você trouxe a mentoria, eu falei, poxa, acho que essa é a oportunidade, vamos em frente. Top. E o que vocês gostariam, assim, estão aqui com o mentor de vocês, de trade, querem fazer perguntas para ele, o que vocês gostariam de perguntar para mim? Vou perguntar. Com base até na minha história, na minha trajetória que te contei e pelo seu comentário, eu queria saber se qualquer pessoa pode viver de trade. Ou se ela precisa ter, que bagagem eu preciso ter antes, eu preciso ser formado, ser uma economista, ou não ter tido carreira nenhuma e decidir escolher o trade. Assim, o que é essencial para quem quer viver de trade? Ótima pergunta. Muita gente tem essa dúvida, né? Dá para viver de trade? Até antes disso, dá para viver, né? Depois, se dá realmente para viver, o que é essencial para você poder viver de trade? Então, eu acho que o trade é uma profissão, ou um investimento, ou um estilo de vida, como você quiser enxergar, né? Ele é bem democrático. Então, para mim, você não precisa ser formado em nada especificamente. Hoje em dia, né, com a juventude, né, meu filho Daniel, de 15 anos, ele já falou algumas vezes, mas ele não vai acontecer isso com ele, né, enquanto eu puder evitar, que ele não quer ser formado, não quer se formar, não quer fazer faculdade. Por quê? Porque ele vê vários meninos de 18 anos, de 17, 18, 19, multimilionários, mostrando casa, carro e não sei o quê, e fala que a faculdade não serviu para nada. E aí eu me lembro que teve um post de um influencer com essa idade mais ou menos, né, um influencer até conhecido e tal, que não era formado, e ele escreveu assim no post no Twitter, imagina se eu tivesse feito faculdade. Ele repostou de um menino que seguia ele, que tinha se formado e estava desempregado, ele se queixando. Ele falou, imagina se eu tivesse usado meu tempo para poder estudar numa faculdade. Né? E aí eu fui e me meti no post dele, e meu filho seguia ele, brigou comigo depois que eu meti, e eu respondi para ele, falei, cara, imagina se o médico que fez o teu parto não tivesse estudado na faculdade, tivesse se formado. Imagina se o engenheiro que construiu a tua casa que você mora não tivesse também se formado, né? Como é que seria a tua casa? Imagina se também a equipe que desenvolveu, que ele é influência de gamer, né? De gamer. Imagina se o cara que desenvolveu os teus jogos, que hoje você vive disso, não tivessem se formado também. Onde é que você estaria? Então, não dá para criticar eu acho que essa questão da formação é muito importante. Mas, então assim, eu acho, o fato de você ser formado é importante para você poder, pelo menos, desenvolver a tua capacidade cognitiva, você poder ter os desafios de disciplina, de tudo que envolve uma formação, mas nada específico você precisa ser formado para ser trader. Você pode ser qualquer coisa que já te dá essa liberdade. Tanto que, para você ser analista, você tem que ter formação, nível universitário. Senão ele não deixa, senão o mercado não deixa. Então, não é qualquer pessoa que não fez faculdade ainda, pode ser, não. Você tem que ter. Então tem alguns pré-requisitos mínimos. Agora, você não precisa ser formado em nada, só que o trader é uma profissão, na minha opinião, bem difícil, mais do que muitas outras. Vai comparar o trade com, sei lá, com outras profissões, um administrador. Não desmerecendo. Mas o administrador, ele tem a rotina dele, que ele vai chegar lá, dependendo do que seja, né? Vai no escritório, vai preencher o que ele precisa, vai fazer o dia a dia do trabalho dele, num departamento administrativo, por exemplo, né? Então é difícil, é fácil? Não, acho que é o trabalho dele. Só que você ser trader, talvez como o prêmio é muito grande, que você pode ganhar, e você pode ganhar muito mais do que o salário de um administrador. Eu estava conversando com outras pessoas, né, falando, cara, hoje em dia, né, eu fazendo um day trade, em um dia, eu posso ganhar o salário de um ano de um administrador, em um dia. É surreal. Então, por causa disso, o nível de dificuldade é maior, porque é risco-retorno, né? Então você acaba tendo dificuldade maior. Então, por causa disso,
eu acho que é uma profissão diferente de muitas outras, que você precisa se dedicar muito mais para você poder aprender. Eu acho que o tempo de você conseguir ter resultados mais satisfatórios é um tempo maior também. Mas, em algum momento, se você realmente não desiste, você realmente quer aquilo e você é bom, porque você precisa ser bom, muito bom no que você faz, né? Você consegue colher aquilo que você plantou. Mas, se dá para viver exclusivamente disso ou não, na minha opinião, dá para viver, mas é uma coisa muito difícil. Então, por ser difícil, eu sou a favor de você diversificar a sua fonte de renda. Então, você vai poder ganhar dinheiro com trade, mas acho que é interessante para a sua vida, para que você possa ganhar dinheiro com outras coisas também. Porque, por exemplo, vamos supor, é muito complexo. Eu penso assim, no meu caso, vamos supor que eu estou fazendo um trade e eu estou lá ganhando uma meta de, sei lá, 5 mil reais. Estou no exemplo qualquer, hipotético. 5 mil reais todo dia, tá bom? Então, estou ganhando 5 mil reais, beleza. 5 mil reais todo dia dá 100 mil reais por mês. Estou aqui com vocês. Vamos supor, ou estou viajando, ou estou em algum lugar. Vamos supor que nesses dias que a gente está junto é um dia de semana, por exemplo. Cara, eu não vou tradar. Hoje eu não tradei. Sim. Porque, pô, eu ia entrar pelo celular, fiquei meio assim, porque, pô, eu tinha um dinheiro e tal, responsabilidade. Não tradei. Você fica uma semana sem tradar, né? Já são, né, 25 mil, já é um quarto do... Então, assim, eu acho que o trader é bom que ele tenha outras fontes de renda para que ele possa, em momentos de perda ou em momentos que ele não possa estar lá, porque depende muito dele, momentos de falta dele, ele possa também ganhar dinheiro de outras formas. Então, eu acho que dá para viver sim, com certeza, se você for muito bom, mas é importante que você consiga ter outras fontes para que, né, no momento de dificuldade você não fique, né, desguarnecido. E não, até o meu caso, né? O fato de eu ainda estar com emprego, que é quem paga o meu salário, quem paga as minhas contas, me dá a possibilidade de fazer o trade de forma até um pouco mais tranquila e de aprender para que, se no futuro eu decidir viver só de trade, eu esteja muito mais preparado psicologicamente, não ter aquela pressão de fazer. Falando especificamente, né, de operações, trades, metas, como foi para você ir subindo os seus degraus? Então, um dado momento você estava operando e fazendo X por dia. Então, entre gains e loss, você tinha um total daquele mês. Em qual momento que você conseguiu ir aumentando a mão ou aumentando o volume, seja de quantidade de operações ou de número de contratos, para ir subindo de patamar e atingindo a tal consistência que todo mundo fala, mas basicamente é chegar no final do mês e você olhar e comparar com 6 meses anteriores, um ano anterior e falar assim, cara, isso daqui já é 3 vezes, é 5 vezes, é 8 vezes o que eu fazia. Como é que foi para você essa escalada degrau a degrau? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Em que momento se aumenta a quantidade de contratos, né? Mais ou menos isso e eu acho que a gente deve ser, nessa hora, muito pé no chão, deve ser muito responsável nessa hora, mas uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu fiz sem saber, mas depois eu li, né, no livro A Única Coisa, né, eu sempre falei muito esse discurso e eu sou humilde para poder mudar o meu discurso se eu achar que tem outro melhor. E tem outro melhor do que o meu, tá, que eu sempre falei, a minha vida sempre foi seguir o caminho do meio. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Sempre caminho do meio, porque é o caminho do equilíbrio. E a pessoa equilibrada, ela consegue durar mais tempo. O próprio livro, O Mais Importante para o Investidor, ele fala, um dos melhores livros que eu li, ele fala sobre o caminho do meio. Ele fala assim, as pessoas que fizeram investimentos mais agressivos, elas ganharam muito nos momentos de alta, mas nos momentos de baixa, perderam muito mais. Então não conseguiram, no final das contas, sobreviver. Então, né, ele fala que você deve seguir sempre o caminho do meio, porque o caminho do meio você pode não ganhar muito no momento de alta, então outras pessoas vão ganhar mais que você, mas no momento de queda você vai conseguir sobreviver, vai perder pouco, e no longo prazo você vai conseguir, né, ter um resultado bom. É isso que ele fala. Beleza. E aí, nesse livro, A Única Coisa, ele fala o seguinte, se você viver só no caminho do meio, você pode ser durante a sua vida toda uma pessoa mediana. E você vai sempre estar na sua zona de conforto. O caminho do meio acaba sendo um pouco da sua zona de conforto. E quando a gente transfere isso para o trade,
O caminho do meio pode ser você manter sempre a mesma quantidade de contratos, ou aumentar um pouquinho. Estou com 1, agora estou com 5, com muita dificuldade, mas consegui chegar a 5. Agora estou com 10, eu vou ficar operar 10 contratos a vida toda. Para mim tá bom, ganhar R$2.000, R$5.000, R$10.000 por mês, R$20.000 por mês, para mim tá bom. E, pô, está ótimo, nunca pensei em ganhar isso. E eu quero ganhar isso pro resto da vida, por exemplo. Beleza. E é bom, mas depende dos seus objetivos para frente. E ele sempre fala, então, às vezes, é bom que você não siga o caminho do meio. Às vezes é bom que você siga vá para um extremo. E fique durante um tempo nesse extremo, para que você consiga ver como é que é aquilo, ver se aquilo te satisfaz, e você consiga subir de patamar. E aquele extremo passe a ser, em algum momento, o seu caminho do meio. E tem outro extremo maior que aquele depois, né? Sim. Então, no meu caso, eu acho que assim, apesar da gente dever, na minha opinião, buscar caminhos do meio, em alguns momentos, para que a gente possa subir de patamar, a gente deve buscar um caminho muito maior, nem que a gente vai se ajustar depois, só quando a gente volta a se ajustar, a gente volte num nível muito maior do que o nível do meio anterior. Então, no meu caso específico, o que eu fiz? Né? O que eu faço? Para mim, ganhar R$1.000 por dia estava muito bom. E é bom. Mais que a maioria dos brasileiros, mais que a maioria dos traders, é bom. Mas, em algum momento, uma coisa começou a me incomodar. Por quê? Porque eu, enquanto trader e enquanto professor e mentor também, eu vi que alguns alunos também poderiam ganhar aquilo. E eu me cobrava que eu precisava dar um bom exemplo e mostrar para eles como é que eles poderiam subir de patamar. Só que se eu não subisse de patamar, como que eu poderia ensinar uma coisa que nem eu tinha feito? Então eu tive que construir uma coisa de mim para que eu pudesse subir de patamar. Então eu comecei a seguir pessoas que ganhavam muito mais, para poder ver o que elas faziam, quais eram as técnicas que elas usavam, como é que era a forma delas de se comunicar, de ver o mercado, o mindset delas, como é que era o gerenciamento de risco, o que elas estavam fazendo para elas poderem chegar lá. E eu sou muito da crença de que se outra pessoa faz, também pode. Ninguém, né? Melhor do que ninguém, óbvio, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, menos, mais, né? Tem mais facilidade e tal, tudo bem, mas né, eu acho que todo mundo pode, eu também posso, vocês também podem, todo mundo pode, né? Então, comecei a ver isso, comecei a entender que se outras pessoas podem, né? Eu sou muito daquela frase, né? De que você só consegue ganhar aquilo que você consegue ver. Então, a partir do momento que você consegue ver que é possível, você, né? E uma coisa que eu não recomendo a ninguém, mas para mim me ajudou muito, foi momentos de grandes perdas que eu tive. Porque momentos de grandes perdas, por exemplo, vamos supor que eu queria ganhar R$10.000 num dia, mas nunca tinha conseguido. Eu tinha conseguido uma ou outra, mas assim, na sorte, porque o mercado acabou indo, e ganhei, beleza. Depois que eu perdi R$10.000 algumas vezes, falei, cara, eu tô entendendo que se eu perdi, também posso ganhar. Porque é só, teoricamente, fazer o contrário. Se eu não vi besteira, fiquei apertando o botão, fazendo preço médio, dia de tilt, nada disso. Então, se foi uma técnica que eu comprei, porque eu comprei, o negócio caiu. Então, era para eu ter vendido. Por que era para eu ter vendido? Então, se eu tivesse vendido aqui, eu ia ter conseguido ganhar os R$10.000. Né? Então, o que eu devo fazer a próxima vez para que nesse momento eu venda? Estou dando um exemplo de venda, poderia, né? Então, o que eu preciso fazer? Então, isso, eu consegui ver aquilo. Só que eu, na minha cabeça, se eu consigo ver aquilo para o loss, aquilo pode ser para o gain. Então, automaticamente, várias vezes, quando eu tenho momentos de grandes perdas, que eu ainda tenho também, é quase que certo que nos dias posteriores, se não for no dia seguinte, eu vou conseguir ganhar aquilo, porque aquilo para mim eu olho e falo, cara, aquilo é possível, estou vendo aquilo acontecer. Então, é muito doido pensar nisso, mas eu tenho essa visão, eu acho que isso me traz também, me traz a facilidade de aumentar a mão. Isso é uma coisa. O fato do treino também me ajuda bastante, então eu treinar com quantidade de contratos muito maiores me ajuda a eu me acostumar com aquele mundo. Então hoje, né, eu já falei algumas vezes lá no grupo da mentoria, então hoje eu busco ganhar por dia nos treinos que eu faço. Treino muitas vezes e na maioria deles eu me esforço para ganhar nos treinos, né? Se eu não ganha no treino, você vai ganhar na conta real, né? Então eu me esforço muito. Então nos treinos eu busco ganhar R$100.000, 80, 120, para que eu consiga produzir aquilo e ver aquilo acontecendo. E quando eu estou treinando, eu boto uma meta menor na conta real. Porque eu vou eu vou conseguir chegar lá. Para mim aquilo fica tranquilo. Então, poxa, eu tenho 5 dias seguidos no simulador ganhando 100 mil, para botar uma meta de 20 é muito mais fácil. É muito mais fácil. Ou menos, de 15, 12, 10 é muito mais fácil. Então isso vai
mostrando, vai acostumando a sua cabeça a você ver valores maiores. Então, assim, eu não acho que seja você começou com 1, tá indo bem, vai aumentar para 2, tá indo bem, vai aumentar para 3, agora tá indo bem, vai aumentar para 4, para 5, para 6. Isso não é uma coisa, na minha opinião, sustentável. Porque não quer dizer que você está indo bem na técnica, que você vai conseguir aumentar bem a quantidade de contágio, porque é totalmente diferente. É outra variação financeira subindo e descendo, é outro mindset olhando para aquilo, o mercado naquele dia pode não estar tão fácil assim, né, naquele período, então você pode ter outras coisas, você pode não estar num dia bom, então tem tantas coisas contra você, que eu não acho que é você só isso, como muita gente fala, vai aumentando, aumenta para 2, uma semana seguinte aumenta para 4, na semana seguinte aumenta para 8, por aí vai. Não acho que é isso. Eu acho que envolve outras coisas que você precisa ter de premissas suas, de valores seus, para que você possa ir escalando e chegando lá. E no meu caso, né, foram esses valores que eu usei e que eu uso. Principalmente a obrigação, foi uma necessidade. Não uma necessidade financeira, mas uma necessidade, enquanto professor, para poder falar, cara, meu aluno vai treinar com 5, eu tenho que treinar com 25, para ele poder ver que, cara, eu sou um exemplo. Senão, não faz sentido para mim eu ensinar o cara. Então é aquele exemplo, né, que é polêmico e é um pouco chato, mas eu falo mesmo e tô tudo bem. Porque eu já fui e posso falar. Você aprender com um analista. Eu acho muito bom. Eu adoro os analistas, já fui analista e eu aprendo muito com eles, eu acho eles muito fofinhos. Mas, cara, eu tenho que aprender com eles algumas coisas técnicas. Agora, aprender a ser trader com analista, não posso, o cara não é trader. Tem que aprender como eu tenho que aprender qual é a técnica que o cara usa, que eu sei que vai ser uma técnica boa, o cara tem experiência, o cara tá com várias pessoas na frente, isso é muito bom. Agora, aprender a ser trader, eu não tenho como, o cara não é. Mais que ele diga. É bem diferente, né? Então eu vou aprender com um cara que faz aquilo. Senão, né? Não vou ter resultado. E você já, por exemplo, vamos supor, você estava operando lá com 5 contratos, tal, treinou com 10, treinou com 15, falou, não, agora eu vou aumentar. Aí falou, não, segunda-feira então, agora eu vou operar com 10. Você estava operando com 5. Naquele primeiro dia, curiosamente, você tomou um loss. Você dá um passo para trás e fala, então, calma, vou seguir, vou voltar para o 5 e na próxima semana, um dia eu tento novamente, ou seja, você faz alguma mescla para não se expor demais, ou a partir do momento que você virou a chave, você fala, não, virei a chave, era 5, agora não é mais, agora é 10 e vai ser 10. Ah, tomei um loss? Faz parte, agora o dia seguinte eu vou continuar com 10 e vou operar. Como é que você trabalha a questão do mindset, da ansiedade, dei esse passo, mas será que era a hora? Como é que você trabalha isso? Pergunta muito boa. O que eu vou falar, não sigam o meu exemplo, que vocês não são eu. Né? Então, cada um tem que trazer para a sua realidade. Né? Primeiro, eu não tenho medo, porque se eu tiver medo, né, falta alguma coisa ainda. Então, eu não tenho. Então, eu confio muito nas minhas técnicas. Eu sei que eu sou um eterno aprendiz, então eu vou aprendendo cada vez mais, eu vou buscando o que tem no mercado. Eu não fico pulando de um galho em galho, mas eu vou acrescentando o que faz sentido, vou usando aquilo. Então hoje no avião, vindo pra cá, eu tava lendo, acabei de ler o livro lá, mais um livro que comprei de Smart Money que eu achei legal, mas nada de muito novo. Mas eu vi uma coisa nova que eu achei legal, vou até trazer para vocês lá no grupo, que ele mostra sobre a partir de que momento que uma order block deixa de valer. Eu nunca tinha ouvido isso, porque pra mim, até perguntar no grupo hoje, vocês lembram? Alguém perguntou lá, se o order block é válida ainda? Sim. Eu tinha lido aquilo antes, que momento que para de valer. Tem 3 causas que ele mostra no livro que para de valer, que passa a valer outra. Legal. Tem outra coisa também que eu vi que o order block, tem order block interna, externa, mas é outro conceito, mas também não muda muito a nossa vida. Beleza. Então assim, eu confio muito nas minhas técnicas, porque eu já vi que eu ganho. Então, com toda humildade, eu sei que eu ganho, eu sei que eu confio em mim. Ponto. Dito isso, eu sei quanto dinheiro que eu tenho na conta e eu sei quantos contratos eu posso usar de acordo com o tamanho do loss que eu posso tomar, que é aquilo que a gente já conversou em aula de gerenciamento de risco. Então, por exemplo, se eu estou tradando lá com 100 contratos, só para a conta ficar redonda, se eu estou tradando com 100 contratos e eu tomo um loss de 200 pontos, que é um loss médio máximo que eu tomo no índice, são R$4.000. Aí eu penso, beleza, se eu tomar um loss de R$4.000, essa conta vale para todo mundo e para todos os números. Se eu tomo um loss de R$4.000, o que isso vai mudar no meu dia, no meu mindset? Não, vai mudar alguma coisa? Vai. Não vai.
Então eu posso dar com 100? Posso. E com 200? 200 são 8 mil reais. Vai mudar alguma coisa? Vai? Não. Então acho que é interessante o que eu faço é trabalhar isso na minha cabeça para saber quantos contratos que eu posso entrar em cada momento, em cada trade. E eu meio que já tenho de cabeça, né? Esse trade que eu posso estar com 100, com 200, posso estar com 50, 400, por aí vai. Então isso é uma coisa que me ajuda, tá? Me ajuda bastante. Beleza. Eu sei que não foi essa a sua pergunta, mas eu vou chegar lá. Aí, confio na minha técnica. Não tenho medo. Sei quanto eu posso ganhar e perder. Então o trade ele passa a ser previsível. Eu acho que um dos motivos da insegurança da pessoa é a imprevisibilidade, né? E se eu tenho responsabilidade e eu sei que se eu tiver que estopar, eu vou estopar, eu sei que eu estou livre de qualquer coisa que esteja fora do meu controle. E medo de você perder o controle é muito grande também, né? Então você... Beleza. E aí, se eu tenho também um gerenciamento de risco no profit que limita a minha perda máxima, eu sei que na pior das hipóteses do mundo, se cair a internet, ou se acontecer me chamarem na hora, acontecer uma coisa, ou o mercado entrar em leilão, qualquer coisa, eu sei que eu sou estopado e acabou também. Então isso também já é o último, é o negócio reserva, né? Paraquedas reserva, né? Na pior das hipóteses é isso. Já usei? Já, mas não costumo usar. Beleza. E aí, o que eu faço então quando eu perco? Será que eu diminuo a quantidade de contratos ou não? Eu já perdi 110 mil reais num dia. E isso foi besteira minha. E acontece. E aí foi bom, porque se eu tivesse... Não foi recente, tá? Se eu tivesse... Isso me abriu muito a mente. Porque se eu tivesse virado a mão, eu teria conseguido ganhar. E aí se mostrou que, cara, eu falei, cara... A partir de agora eu já entendi, porque assim, não que eu entendi o mercado, que eu sou o mestre, nada disso, mas eu entendi que assim, se eu opero no lugar certo, com a quantidade certa de contratos, se é possível perder 100, eu não tiltei. Foi só uma operação que eu não estopei, porque eu achei que ela fosse. Acabou não indo. Se eu tivesse virado a mão e operado na posição que o mercado foi, eu teria conseguido ganhar 100. Então isso abre muito. É muito ruim tomar loss, mas é muito bom quando você consegue transformar isso para o lado positivo. Então... Eu fiquei 2 dias sem operar depois desse dia e voltei a operar normalmente. Então, para mim, assim, eu posso não entrar se eu acho que o mercado não tá para peixe. Agora, se o mercado tá, por que eu vou entrar pequeno? O que muda? A insegurança? É melhor não entrar, então. É melhor não operar. Então, eu tenho que ter segurança, eu tenho que estar muito convicto de que realmente o trade é certo, é bom naquele momento. E se ele é bom, eu vou entrar. Vou ficar com medo? A menos que eu não tenha dinheiro na conta. Mas se eu não tenho dinheiro na conta, aí é gerenciamento de risco, eu tenho que entrar por causa do gerenciamento. Agora, se eu tenho, eu estou convicto que um trade é bom, eu não vou diminuir. Bom. Perfeito. E qual é o momento, né? O Henrique falou sobre aumentar a quantidade de contratos, tal, e eu queria saber, quando a gente entra num trade, eu entrei com 5, 10 contratos, e aí eu entro com uma ordem oco e já coloco o meu objetivo de quantos pontos, para gain e quantos pontos para loss, faço parcial ou não faço parcial, eu erro o meu trade, você já viu? Que quando assim, eu coloco os alvos muito longos, acreditando que ele vai lá no meu alvo, que ele vai fechar o gap, que eu deixo lá e fico esperando acontecer. Acontece às vezes? Sim, acontece. Às vezes o mercado tá lateral, não vai. Às vezes ele pega meu stop e vai. Todo mundo com certeza já passou por isso. E como que eu consigo identificar também que ele vai buscar liquidez, como você comentou hoje comigo, ele vai buscar liquidez para depois ir lá no alvo, fechar aquele gap ou, né, cair. Como que eu consigo identificar isso? Boa pergunta. Primeiro, parcial não é uma coisa que eu costumo fazer, mas às vezes eu faço. Não é uma coisa comum para mim. Em geral, eu boto o gain pronto. Só que assim, quando eu entro com uma quantidade um pouco maior, eu não boto tudo junto por causa dos slippers, né? Então eu boto algumas quantidades para ele ir pegando as quantidades todas, não pegar uma só e cair, não conseguir pegar. Mas eu não costumo fazer parcial de muito longe. Na metade, depois na outra metade. Não costumo. Por quê? Porque a gente tem os nossos objetivos que a gente bota nas áreas de liquidez que a gente aprendeu. Então ele vai naquele objetivo. Se não for, começar a voltar por algum motivo, que eu vi que bateu em algum ponto onde começou a voltar, eu saio. Tá? Então, isso é uma coisa que eu faço. Por quê? Porque matematicamente, se a gente se habitua a botar realização parcial, matematicamente a gente não tem resultados bons, porque o nosso loss não é parcial.
Então, no longo prazo, não vale a pena. E se a gente tem a premissa que eu vou entrar num trade 2-1 ou 3-1 e eu boto o gain no meio do caminho, no final vai ser 1,5-1. Né? Então, no final, no longo prazo, não vale a pena. Então, a primeira coisa, eu acho que no parcial não vale. O que vale é a gente estudar muito bem o mercado e saber para onde que ele pode ir. Aí sim, né, o resultado tende a ser melhor. Então, Eli, você costuma colocar gains, alvos muito longos. Eu acho que alvos muito longos são bons. Só que os alvos muito longos não podem ser muito longos só pelo fato de serem muito longos. Eles têm que ser muito longos se o mercado realmente tiver espaço para poder ir até lá. Então, às vezes a gente fala, né? Quanto que eu vou ganhar hoje? Cara, eu vou ganhar hoje quanto o mercado vai me dar. Ele pode não dar nada, porque ele pode estar muito lateral, ele pode estar numa zona difícil e que ele quer buscar liquidez, vai e volta, aí faz aqueles nomes todos que a gente aprendeu, né, de romper topo, romper defunto, só buscar liquidez e voltar, né, mitigação, na parte no conceito do smart money que a gente aprendeu, de mitigação, de inducement, que ele faz a indução de um lugar para o outro, mas não ir no objetivo, só estopar a galera, né, que é a zona de stop hunting, que ele chama caçador de stop, né, um conceito do smart money. Então, assim, minha visão é que você, ao invés de buscar um alvo longo, você deve buscar um alvo que você observe que o mercado tem interesse de buscar. Beleza. Como que eu observo um alvo que o mercado tem interesse de buscar? Esses alvos a gente aprendeu, se chama pontos de interesse, ou áreas de interesse. Tá? Tem os dois nomes. Essas áreas de interesse, esses pontos de interesse, muitas vezes se baseiam na média móvel de 200, que é a média muito utilizada, você sabe disso. Numa VWAP, que muitas vezes é utilizado, a gente sabe disso também. Em suporte de resistência são as áreas de liquidez, são as order blocks que a gente também já aprendeu. Também são os pontos de stop, né, stop para cima ou para baixo, também são áreas importantes. Então, o que eu faria se eu fosse você? Se você acredita que tem uma área muito próxima e você gostaria de fazer um trade longo, é só nesse caso você aumentar a quantidade de contratos, porque aí você faz um trade mais curto, porque a área está muito próxima, e corre risco dele bater lá e voltar, igual hoje. Sim. Só que 300 pontos é muito bom, na minha opinião, ainda mais com o mercado lateral. E eu falei que ele ia voltar, mas não voltou, depois ele foi embora, eu não vi, foi embora. Que bom que estopou, né? Imagina se tivesse topado. Então, acho que essa é a ideia, né? Parcial, acho que não vale, mas você deve buscar as áreas de liquidez. Por quê? Porque o mercado é sempre isso. O mercado é sempre uma briga, né? uma disputa entre os big players querendo buscar liquidez atrás dos sardinhas, que somos nós, que vamos ser estopados por eles. Então, a gente tem que operar junto com eles, com o mesmo pensamento que eles. E uma das formas é você imaginar, você estudar para onde que eles vão levar o mercado. Se levar para cima, vai levar até onde? Se levar para baixo, vai levar até onde? Então, se eu comprar, onde vai ser meu objetivo? Se eu vender, onde vai ser meu objetivo? Baseado nisso, qual a frequência do mercado? O mercado já andou qual a pernada do mercado? Para cima, voltou e vai subir agora, ou está para cima, vai voltar tudo, essa pernada de baixo, então, e por aí vai. Então, estou falando termos técnicos aqui, mas que a gente já estudou, né? Sim. Então, eu acho que vale a pena você estudar isso, sabendo que você pode levar stop. Faz parte, né? O ideal é stop pequeno e gain grande, como a gente já falou várias vezes. Sim. Eu tenho o problema oposto ao seu. Tomei várias broncas do Cunha já. Tipo, eu sou mão de ferro, você é mão de alface. Exato. Eu começo a fazer parcial. E aí o Cunha, né, me explicou esse conceito, falou, cara, se toda vez que você fizer parcial não vai ser 2-1, vai ser 1,5-1, e na matemática não vai funcionar. Só que teve um trade, a gente estava fazendo junto, acho que foi na terça-feira, na Escola de Investimentos, o do dólar. Então o loss era relativamente pequeno, que até depois falou assim, pô galera, não foi, né? Era, sei lá, 3,5 pontos, quase 4. Eu entrei na compra. E aí, o gain era muito grande. Você falou assim, cara, isso aqui é para buscar lá e dava, sei lá, 27 pontos. Que até hoje não fechou. Hoje não tinha fechado, nem hoje fechou. E aí eu falei assim, cara, 27, pensei comigo, não tenho coragem. No meio do caminho ali tinha um ponto de interesse que dava 14, quase 15. Ótimo. Falei, eu vou fazer uma parcial no 15. Ótimo. E se andar, putz, eu deixo metade da mão andando. E aí foi. Ele tava com 10, 12 pontos. E eu olhando, eu falei assim, cara, tá ficando bom essa matemática, né? Mas não, eu preciso ter paciência, porque se eu ficar fazendo parcial não vai funcionar. Aí eu peguei o meu stop loss, subi pra entrada
Eu falei, vou deixar. Ele bateu, acho que eu tava nos 15, né? Ele veio até 13 pontos e meio, 14, e começou a voltar. E aí com 10, com 12, estaria relativamente bom se eu tivesse feito. E eu não fiz. E aí eu sempre tenho essa coisa, tipo, de na hora da decisão, porque você tá ali no calor da emoção, o que eu faço? A primeira coisa é, onde é meu stop loss? Porque se ele já começar voltando, eu já, né, não vou quebrar a conta. Agora, aonde eu ponho? E aí é onde eu tenho a dúvida eu vou fazer uma operação 2-1, 3-1, se aquele me permitir, no risco-ganho. Eu vou traçar um Fibonacci, vou até 161.8. Qual eu uso, como eu uso e por que, eventualmente, colocar a parcial ou não colocar a parcial. Como você explicou, né, fazer muitas parciais não faz sentido, mas quando usar a seu favor? Eu posso só incluir uma coisinha na sua pergunta, assim você já responde tudo. E o que é uma quantidade razoável ou boa de pontos no dólar e no índice? Se eu sair com 5, 2 pontos, é bom, é ruim? Ou não, tem que ser 8 pontos, vou colocar minha proteção. O trade andou, como o Henrique falou, bateu 12 pontos, nossa, protejo com 8 pontos, pelo menos estou garantindo alguma coisa. Sim. E não volta, não sai no zero. No índice, a mesma coisa. Qual momento a gente faz essa movimentação e com quantos pontos seria razoável e ideal? Vou começar respondendo a pergunta dela. Eu acho que assim, não existe, na minha opinião, tá? Não existe a quantidade de pontos que você deve saber. 8 pontos tá bom, vou embora. Porque o mercado pode andar naquele dia 100. Né? Você poderia ter segurado o trade se tivesse 1 ponto, 3 ou 100 pontos lá em cima. Então eu acho que assim, não é por pontos. Eu acho que é pelo, como a gente falou, pelo que o mercado pode te dar. Então, se o mercado está lateral aquele dia todo, e ele só anda 5 pontos, 8 pontos está ótimo. Agora, se o mercado vai andar muito mais, eu acho que 8 pontos é muito pouco. Então, para mim, o que eu faço, né, é o seguinte, tem cálculos que você pode fazer, vou pegar um percentual de 20% dos últimos 20 dias de qual foi a volatilidade do mercado, daquele ativo, para eu poder pegar 20% daquilo. Então, se a volatilidade do índice, do dólar, por exemplo, foi de 100 pontos, média, 20% dá 20 pontos. Então, 20 pontos, se eu ganhar naquele de 20 pontos, está ótimo. E o meu stop tem que ser de 8 no máximo, um exemplo. Menos da metade, um pouquinho. Beleza. Então, esse é um cálculo. Mas eu não vejo assim. Tá. O que eu vejo a gente estabelecer um gain e um loss. E aí eu vou para a pergunta dele. Como eu não gosto de fazer parcial, do nada, assim, a menos que tenha um ponto realmente no caminho e tal, mas eu não costumo fazer. No teu caso, teu objetivo era 15 pontos. Primeiro, se ele andou com 13,5, é porque deveria ter uma área importante lá no 13,5. Então tem que depois ver, de repente, ver se tem uma média. Não pode botar exatamente na média, botar um pouco menos, que vai ter muita gente defendendo aqui. Aí se ele anda 13,5 e começa a voltar, cara, eu vou fazer o quê? Eu diminuo meu time frame e vejo se naquele momento ele está fazendo algum candle de reversão, algum ponto que ele bateu, tá voltando, mas tem alguma coisa para ele voltar, ou é só uma reversão no meio? Que em geral, quando ele volta, depois de uma alta muito grande, tem algum ponto de defesa muito forte lá dentro. Então, se teve um ponto que eu não vi, eu realizo na hora. Nem olho. Entendeu? Eu não fico, não, agora, e agora? Deixa eu voltar? Não deixo. Vou botar o loss 0-0. Cara, loss 0-0 é, na minha opinião, menos importante. Entendi. Menos importante. O importante é focar no trade, né? Então, eu faço muito isso. Então, assim, se a gente se baseia muito nos pontos de interesse, se a gente entende, né, que eu vou entrar num trade com o foco no meu gain, que pode ser por frequência, pode ser por Fibonacci, pode ser por alguma área, né, de algum ponto de interesse, como a gente já falou aqui, tem várias, algum suporte, resistência. Eu vou entrar no trade, aquele é meu objetivo. Aí você perguntou, bom, mas deve buscar 2-1, deve buscar Fibonacci 161,8, deve buscar alguma coisa? Não, eu acho que a pergunta, o racional pode ser o contrário. Eu vou entrar naquele trade, quanto que eu posso ganhar? Vou ganhar tanto. Quanto que eu posso perder? Aquilo está no mínimo 2-1 ou 3-1, então vale a pena. Se não está, não vale a pena. E aí quando bate 1-1, se é muito longo, aí você olha, já não vai ser, porque o stop não vai ser tão longo, né? Você olha e fala, cara, vale a pena eu realizar tudo aqui? Que o mercado pode voltar? Não, vou segurar. Comigo, acontece algumas vezes, tá? Quando eu estou em posições um pouco maiores, que eu ganho, tô com um ganho muito bom, comigo acontece isso. Eu falo, cara, eu vou realizar logo, porque algumas vezes já aconteceu de eu estar com ganhos bem bons.
tipo, né, 20 e poucos, 30, e voltar tudo e eu ganhar 2. Caramba, que animal, entendeu? Mas era pra ganhar muito mais. Então, tipo, cara, nesse caso, às vezes acontece, tô ganhando bem, eu realizo, e depois eu vejo que o mercado anda mais o triplo. Aí eu penso, cara, e se eu tivesse segurado? Segura. Mas eu vou segurar só a metade? Mas a metade, então quer dizer que eu não acredito? Então eu também tenho essas brigas internas, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então acho que é um exercício, né, de paciência, um exercício de alta performance que a gente tem que ter, mas de qualquer forma, se a gente tem muito bem estudado para onde o mercado pode ir, o Tyler está ficando muito bom nisso, né? Sim, tá estudando bastante. Tá estudando bastante. Se a gente tem muito bem definido para onde o mercado pode ir, cara, não tem muito erro. O dia que eu te mandei o resultado depois pelo WhatsApp e na live você falou assim, Henrique, já deu, tal, não volta. Você queria. E aí eu falei, não, beleza. Ali eu tinha feito algumas parciais, porque ele realmente foi uma venda ali e estava linda, porque ela estava bem apoiada ali na VWAP, na média de 200 e veio. E veio. E aí eu fiz parcial, eu adicionei quando teve barra ignorada, depois fiz parcial de novo. Até que chegou uma hora que eu falei assim, e aí eu já estava com poucos contratos ali, acho que 5, 4. Eu falei, vou zerar aqui, tá tudo bem. E eu fui levando o stop bem próximo, porque eu falei assim, não vou perder, não vou deixar na mesa. E ali, a hora que eu saí, que eu falei, beleza, tal. Fechei, fui fazer outras coisas. E depois voltei para dar uma olhada. Cara, do que andou no meu e que foi um belo resultado, ele desceu mais 1.000 pontos. E aí, porque aí ele deu uma lateralizada ali, que foi onde eu saí, que ele começou a voltar um pouquinho e tal, acompanhou acho que a média de 8, e depois ele desceu reto, mais uns 1.000, 1.200 pontos, assim. E eu falei, cara, se eu tivesse segurado aqueles 4 contratinhos que fosse, sabe, deixado e falar assim, tá bom, deixa o stop mais para cima e deixa correr. Seriam praticamente 1.000 pontos, né? Mas é isso. E a paciência, e o emocional. E minha pergunta aqui para você, é engraçado porque eu treino e sempre a gente fala assim, você está treinando 6 vezes por semana, musculação, não sei o que, tal, e a dieta. E aí eu sempre que eu converso com alguém, cara, dieta é 60%, quase 70% e 30% é o treino. Porque, cara, a dieta pode complicar todo o seu treino. Então, você tem uma proporção de importância para a dieta até um pouco maior que a do treino. Se você mantém treinos regulares e não tiver uma dieta, não vai funcionar. E a minha pergunta para você é um pouco relacionada a isso, quanto a técnica e mindset. Técnica e paciência e aguentar um calor, mas, putz, tá aqui, não, pus 200 pontos de loss, tá descendo 100, tô segurando, tô tranquilo. Ou, tá indo, não vou fazer parcial, vou aguentar na paciência e não vou subir na 0 a 0, porque eu sei que ele pode voltar para confirmar e continuar indo. Então, quanto você acha que é técnica, estudo, e quanto você acha que é mindset e controle emocional, o trade? Eu acho que o mindset, eu já mudei essa resposta diversas vezes durante a vida, no decorrer. Para mim, hoje, o mindset é o mais importante. Só que não o mindset que as pessoas costumam falar. O emocional, então eu vou fazer análise, nada contra, tá? Fazer análise, terapia, beleza. Não acho que seja isso. Isso pode contribuir, obviamente, não acho que seja isso. Eu acho que o teu mindset, ele tem que estar muito focado, ele tem que te direcionar, ele tem que te levantar para um patamar de mostrar para você que você é muito melhor do que você imagina que você seja. Que nós, em geral, a gente é muito melhor do que a gente acha que a gente realmente é, né? Porque a gente se vê de um jeito, mas na verdade a gente é muito melhor do que aquilo. É impressionante, né? Às vezes eu me olho e falo, caramba, cara, que merda. Mas não, na verdade eu acredito, né? Que eu seja muito melhor do que aquilo que eu sou. Isso acontece com todo mundo. Então acho que assim, o nosso mindset tem que estar muito bem preparado, muito bem embasado, estruturado para que ele leve a gente para um caminho de mostrar, você está aqui e você está sendo preparado ou foi preparado para fazer parte do grupo de uma minoria da minoria que ganha dinheiro. Esse é o ponto. E quando você tem essa mente, eu tenho essa mente. Quando você tem essa mente, você fala, cara, então, se eu estou aqui, eu vou ganhar. Eu sei que os outros não vão, mas eu vou. Eu sei que os outros vão estar numa dificuldade, vão ficar no ganha-pé, tal. Um dia, talvez, alguns daqueles outros lá vão chegar nesse lugar aqui, mas eu sei que eu estou nesse lugar. Por mais que eu perca, eu não tenho como eu não fazer parte mais desse lugar. Entende? Então, a cabeça é muito... a minha cabeça trabalha muito assim. Então, todo dia eu vou tradar. Cara, eu vou tradar. Eu não tradei ontem.
A gente teve a aula, tá muito cansado. Falei no grupo, né? Não tradei, fiz uma operação na venda, voltou. Aí tava tendo R$300 perdendo. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou botar o loss 0-0. Aí foi no 0-0, pegou meu loss, né? Pegou meu gain, na verdade, tava perdendo 300, foi no meu gain. Saí, aí fui ver que 3 anos depois o mercado despencou e tudo bem. Faz parte. Isso aqui não tava na minha cabeça. Mas em geral, eu trado e, cara, não vou pra cima. Não tem, porque como é que eu vou dizer? Eu sei que eu tô lá pra ganhar, né? Então acho que o mindset nosso tem que estar preparado para isso. Para mostrar e falar, cara, eu sou de um grupo diferenciado. E esse grupo diferenciado é o grupo da galera que ganha. É um grupo pequenininho. Esse grupo enorme aqui é a galera que perde. Então eu tô pegando o dinheiro dessa galera aqui. Mas é uma pena. Tomara que alguns desses que sejam bonzinhos aqui, fofinhos, possam ir pro meu grupo também. Não, é verdade. Sim. Né? E fazer, né, galera, poxa, tem gente boa, não tem gente boa que se dá mal? Tem. Então espero que essas pessoas boas venham pra cá. Deixa só os malzinhos pra cá. Né? Bem vence mal, não tem. Então, mas eu tô aqui hoje. Então, se eu tô aqui, eu sei que eu vou ganhar. Então acho que o mindset tem que estar muito pronto para isso, entendeu? E não se importa. E aí, quando ele está pronto para isso, eu sei que eu tenho que treinar muito. Eu sei que eu tenho que me dedicar muito. Eu sei que eu tenho que me segurar muito para não entrar em qualquer operação. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um nome a zelar. Eu preciso depois mostrar para os meus alunos. Eu preciso depois gravar o meu videozinho do Reels. E aí, vou gravar um vídeo com o quê? Não vou gravar? Hoje não tem vídeo, gente. Uma semana sem vídeo. Ô, cara, não, eu viajei. Não, por isso que... Não, lost, não dá. Então, então, como eu tenho isso, eu corro muito atrás para cada vez ser melhor e cada vez poder, dentro desse grupo dos melhores, ser o melhor dos melhores do grupo. E aí, com isso, o resultado é só consequência. Então, acho que o mindset não é um mindset de, ter que controlar emocionalmente, ter que não sei o quê, porque eu acho que isso, com o tempo, tem que fazer parte do passado. A gente tem que dar alguns passos para frente. Eu acho que quem começa pode ter um pouco disso, é normal, faz parte, mas chega uma hora que você fala, cara, não sou criança, entendeu? Vou fazer uma coisa séria e, pô, pelo amor de Deus, quem tá de brincadeira aqui? É minha vida, sabe? Cheguei até aqui por quê? Então, tem que ter resultado, e agora eu vou ter e não tem como não ter. Então, eu preciso fazer o quê para ter resultado? Estudar isso aqui e aplicar isso aqui, que eu sei que funciona? Então, eu vou estudar e aplicar. Se hoje eu mandei mal num trade, o que eu vou fazer agora? Ou eu vou fazer o trade para mandar bem nele, ou não trado mais se eu não estiver bem na cabeça, não tiver tempo, alguma coisa assim. Então, eu sei que eu não posso. Então, eu tenho que conseguir ter esse discernimento para poder atingir os resultados que a gente tem que atingir. Não tem como não atingir. Bom. Tem pergunta aí? Eu tenho. Uma lista. Vai, eu também vou olhar minha listinha. Vai, pode ir. Quando você fala de treinar e aplicar, você costuma fazer isso diariamente na sua vida, para manter regularidade. Então, assim, vamos supor, você faz seu trade pela manhã, por hipótese, em algum momento na tarde você treina ou de noite você treina. Assim, você costuma aplicar o treino todos os dias ou hoje você, enfim, depois de tantos anos já tradando, você deixa para fazer seus treinos, seus replays no final de semana, tal? Como é que é a sua rotina de treino ou de estudos? Então, eu modelo muito pessoas que são bem-sucedidas nas suas respectivas áreas. Então, eu leio muita biografia, eu vejo muitas pessoas, como é que elas falam, como é que elas se comportam. Então, e aí, às vezes, né, vários desses empresários mega, eu vejo que eles também o próprio cara, Deus nos livre, um exemplo péssimo, né, mas o cara que era bilionário lá, que afundou lá no submarino. Mas o cara estava tentando se superar e fazer uma coisa a mais e diferente. Às vezes o cara também vai uma bad trip, mas eu vejo muitos esses caras que estão lá no foco também com esporte, querendo fazer campeonato, competição. Agora o Mark Zuckerberg vai lutar, né? O Elon Musk, pô, muito doido. Por quê? Os caras não tem mais o que superar. Então eu busco muito fazer isso, de me superar em todas as coisas que eu faço. Então eu busco sair a todo momento da minha zona de conforto. Eu falei no grupo, eu acho, que eu fui na escola dos meus filhos, fui falar inglês, Foi, você fez uma palestra muito doido, né, que não é meu dia a dia, né, eu falar inglês, ninguém esperava e tal. Então eu busco sempre fazer coisas diferentes, busco sempre me superar. E aí com o trade é a mesma coisa.
Então eu já tô pensando no trade de amanhã, no trade depois de amanhã. Quando é que eu vou ganhar? Quando é que eu vou bater minha meta de ganho no dia? E quando é que eu vou conseguir fazer essa meta ser todos os dias? Quando é que eu vou ganhar... É que eu falar números é complicado, né? Mas, sei lá, quando é que eu vou ganhar X mil reais no mês e, cara, tô buscando isso, entendeu? Então, eu sempre busco isso. Não com o lado da ganância, mas com o lado de bater uma marca. E é o extremo. Sim. E aquele extremo, de repente, passar a ser o meio do caminho e por aí vai. Então, no treino, né, do trade, eu treino bastante. Eu não consigo treinar todos os dias. Mas vários dias eu paro e falo, agora eu vou treinar. Então, vou ter meu estúdio lá em cima, fecho a porta, fico lá pelo menos 2 horas, treinando muito, 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 com ganhos grandes, e treino. E quando estou treinando, eu estou me imaginando como se estivesse no dia a dia, para que eu consiga minimamente buscar o ambiente, né, e o sentimento do dia a dia para o momento do treino, para poder no dia a dia trazer de volta para cá. Então, assim, eu treino muito, 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 porque eu acho que isso ajuda muito a gente ver vários detalhes do mercado que, com o mercado aberto, tem tanta coisa contra, tanta variável contra, que é difícil a gente conseguir enxergar. Então, no treino eu faço muito isso para poder trazer para o mercado no tempo real. É muito interessante, Adoro. porque eu luto, e a gente, quando treina para campeonato, é isso, você precisa simular todas as situações que acontecem no campeonato, você, né, luta com protetor no campeonato, então vai treinar com protetor, a área, o tempo de luta, tudo, porque é justamente isso, é simular a situação mais próxima do real para você conseguir vivenciar o real sem tanta dificuldade. É isso. Então, assim, é essencial que a gente também tenha o nosso tempo para o treino. Não adianta eu estar lá na mentoria, estudar, ouvir, ver você falando, nos ensinando diariamente, se eu não conseguir treinar. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tá bom. E você sabe que você comentou sobre a gente é melhor do que a gente imagina. Ontem eu tomei um loss pequeno, e aí eu tinha um compromisso, precisei sair e tá tudo bem, né? Mas eu tava meio de bode, porque eu não ia conseguir treinar hoje, tive outros compromissos, e aí conversando com a minha esposa sobre isso, né, eu falei, pô, ainda tô com gosto de derrota, e aí ela fez assim, isso é muito melhor do que você imagina, porque para mim o seu loss de ontem foi um gain. Por quê? Primeiro porque eu parei. Eu te comentei que eu estava operando no Mac, não tem gerenciador de risco no Mac, e ela tem um PC. E eu passei a operar no PC dela para instalar. Legal. E quando eu instalei e tal, e ela fez assim, separou e tá tudo bem. A sensação, eu falei para ela, é uma sensação de estar de castigo, porque o ímpeto para querer corrigir, querer fazer, querer acertar é muito grande, muito forte. E eu falei, putz, tá bom, aceitei, né? E eu tenho um filho pequeno, então eu me imaginei dando a ele uma ordem, uma negativa, e ele tendo que lidar com aquela frustração de não pode, né? Estar de castigo, fazer, né? Ó, você não pode fazer isso agora. E eu falei para ela que eu tava frustrado, ela falou assim, cara, mas você já foi um game. Você ter parado ali, ter ido resolver as suas coisas, fazer o que você precisava ter feito, já foi um passo importante. Então, você é muito melhor do que você imagina que você é. Como eu já comentei, ela fazia trades e tal, e ela falou, cara, não tenho a coragem que você tem, a disponibilidade, a vontade que você tem de melhorar e de ir atrás, eu não tive. Eu vejo que você realmente vai. Então, acho que é isso. Às vezes, a gente poder olhar mais a nossa luz do que a nossa sombra, né? Poder se olhar no espelho e falar assim, isso é bom, né? Você está estudando, você está se aplicando, está indo atrás. Sabe? E aí você fala isso, é interessante, né? A gente fala sobre filhos, né? E a gente acaba, né, tendo que ser o exemplo deles, né? Que os nossos filhos, eles... Por mais que a gente tente ensinar muitas coisas né, politicamente corretas para eles, se a gente não faz, eles não vão fazer. Exato. Né? E aí no livro da Brené Brown, né, ela pergunta isso, né? Você é o adulto que você gostaria... Não, desculpa, não foi no livro dela, não. Foi no livro Caminho do Artista. Muito bom esse livro. Um dos melhores livros que eu li ano passado. E ela pergunta, né? Você é o adulto que você gostaria que o seu filho se torne um dia? Caramba. Né? Uma pergunta forte. Tem várias perguntas fortes nesse livro, né? E aí é uma pergunta muito forte. E, tipo, cara, então tem que começar por mim, o exemplo. Porque, assim, se eu não dou o exemplo pra ele, e eu num dia desse fico chateado que eu mandei mal e vou tentar recuperar e perco mais ainda, ele vai acabar fazendo a mesma coisa quando ele for mais velho.
né? Sim. E eu sei que se ele fizer a mesma coisa, o resultado pode ser muito ruim. Eu não quero que ele tenha um resultado ruim. Então é interessante a gente envolver também, né, as pessoas à nossa volta, a família. Então é bom que a gente divida, né, como você falou, esse vídeo com a sua esposa. É bom que a gente divida isso com as pessoas, mas a gente também internamente consiga usar, que eu uso muito, alguns gatilhos que me deixam muito mais focado. Tem a ver com mindset, né? Que me deixam muito mais focados e muito mais consistentes. Consistência. Quando eu digo consistência, ganhar R$1.000, 10 mil, 5 mil, isso é consistência? Não, acho que consistência é muito mais você num dia de perda, que você tem que fazer outra coisa depois, você não ficar chateado. Ah, perdi, cara, que saco, hein? Tudo bem. Mas, no final, o que importa no final é a semana. É o somatório da semana, o somatório do mês. Muito mais do que um dia. Né? Então, eu vejo muito isso, é muito importante. Sim, fundamental. Coen, você, nos seus morning calls, você tem muito conhecimento sobre mercado como um todo, não só no trade. E eu vejo você fazendo e mostrando para a gente diversas análises financeiras. Todo mundo precisa ter esse conhecimento para operar bem, para se dar bem no trade, ou apenas o conhecer, eu ler, entrar lá, ver as notícias do dia, ver as notícias que vão impactar e conhecer a análise gráfica, o meu operacional e sair fazendo, ou não? É essencial que eu tenha uma visão mais ampla do mercado financeiro, tanto no Brasil quanto fora. Tem trader que ganha muito dinheiro e não usa nada de notícia, análise macro, nada. Eu, como gosto de sempre me superar e ver coisas diferentes e entender o porquê das coisas e buscar conhecimento em vários lugares, eu faço questão de estudar essas coisas. E com isso me abre leque para outras coisas para poder aprender e atuar. Então hoje estava almoçando com o Igor no shopping, né, Ibirapuera, que eu fui, né, aqui. Sim. E aí me ligou a minha assessora me falou, né, que 1 da tarde ia me ligar uma repórter. Ela me ligou uma repórter do UOL e ela foi fazer perguntas sobre jargões do mundo trader. E aí ficou um tempo lá conversando comigo, perguntando, né, coisas engraçadas e tal. As pessoas falam que compra e cai, vende, sobe, mas por que isso acontece na prática? Por que isso, né? Aí foi explicando as coisas. Tá? Então, assim, muitas coisas, né, quando eu dou entrevista para algum veículo grande e tal, sei lá, né, Band, Globo, SBT, o que tem, se eu não soubesse essas outras coisas, eu não poderia falar. Porque eu ia ficar no Kendo, que é importante para ganhar no trade. Mas eu acho que a vida é mais que um Kendo, né? Então, para mim, eu gosto muito de sempre expandir meus conhecimentos e buscar outras fontes, porque eu acho que tem aquele negócio, né? Mesmo que foi minha professora de inglês. Ela me falou que quanto mais línguas você aprende, mais o seu cérebro está pronto para aprender outras línguas. Ele abre fica muito... Você aprender outras coisas. Então, acho que é isso. Você poder estudar outros assuntos abre também até a capacidade de você ter uma cognição maior para o trade. Então, por isso que eu gosto de treinar, mas não é uma obrigação você saber quando está a cotação do petróleo, por exemplo. Mas eu, por exemplo, ontem teve, não sei se foi na hora do CPI ou foi na hora do estoque de petróleo, que eu estava olhando na tela, o petróleo estava muito doido. Eu falei, cara, com certeza aqui a nossa bolsa também deve ter essa volatilidade. Então, você tem às vezes como ganhar vantagem vendo outras coisas. Com certeza. Fundamental. Até porque se você não acompanhar ou pelo menos não souber quais são aquelas notícias que vão impactar o dia, você pode estar operando na questão mais técnica possível, que vai dar uma violinada para cima ou para baixo, ou vai sair totalmente da técnica, porque tem um PMI, alguma coisa para acontecer naquele dia. Com certeza. Ontem eu mandei para vocês, foi hoje, foi hoje. Eu mandei para vocês, não, foi ontem, não me lembro. Eu mandei para vocês uma imagem. Não sei se vocês lembram do Instagram, foi ontem ou hoje, não me lembro. Mandei vocês uma imagem do Instagram de um post, não meu, de um post acho que é do Michael lá do ICT, né, do Inner Circle Trading, sobre Smart Money, né, essas coisas. Minha teacher já me corrigiu, que ela me viu falando Smart Money, não é Smart Money, é Smart Money. E aí, ela falou que a minha pronúncia está errada. E aí, eu mostrei pra vocês, lá ele fala sobre Boss, lá ele fala sobre OB,
OB não é opções binárias não, para quem está assistindo a gente. Lá ele fala sobre negócio de pegar liquidez também, né, que ele estava usando, né, de zonas de liquidez. Lá ele fala também sobre... Fala sobre mitigação, entre outras coisas. E aí eu botei no Google e falei, gente, olha quantas coisas que vocês já aprenderam que não, né, vocês não sabiam antes, e isso é uma coisa super relevante no mercado, né? E aí eu queria saber de vocês que estão na mentoria, né? O que vocês estão, para quem está assistindo a gente, né, e falou, pô, alunos e tal, como é que eles estão? O que eles estão aprendendo? Estão num nível bom, estão falando várias coisas que a maioria não sabe, né, do público. Então, o que vocês estão achando, que a gente conversou sobre isso no início, né, que não estava gravando ainda, aí queria que você pudesse falar um pouco para a galera que está ouvindo a gente. Eu aprendi muitas coisas que eu ainda não tinha visto em nenhum lugar. Como eu comentei, eu fiz um curso aqui em São Paulo, e depois eu fui operando, eu comecei a perceber que ia além daquilo, que faltavam coisas ali para que meu operacional fosse melhor. E assim, já aprendi muito com você, muitas coisas que eu não tinha ouvido falar, por exemplo, TPO, não sabia o que era TPO, nunca tinha ouvido falar. E eu aprendi com você. Eu adoro nossos encontros. Sim, o encontro que a gente faz terça-feira é excelente para tirar dúvida, para falar sobre operacional. Eu gosto muito da disponibilidade que você tem e da paciência que você tem com todo mundo ali para explicar, para ensinar. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade para ficar ali 3 horas com vários mentorados toda semana. Eu já fiz outra mentoria e eu sei que é bem diferente o que você entrega pra gente hoje. A sua entrega e o seu compromisso com os mentorados é espetacular. Que legal. Obrigado. Só abrir um parênteses aqui, eu adoro. Então, pra mim é muito bom, adoro, cara, quando tem um encontro. Eu confesso que eu já participei de outras mentorias que, cara, eu não gostava. Eu tinha que mudar, falei, cara, o que eu vou fazer para poder eu gostar? Porque o aluno até pode, mas eu não gosto. E a nossa, eu adoro os encontros, cada encontro, penso, cara, o que pode ser feito nesse? O que a gente pode fazer para poder trazer um conteúdo novo? Se eu vou trazer um convidado, não vou, como é que os alunos estão... E aí a gente gerou o relatório fez um preenchimento do relatório do NPS, para saber o que a galera estava achando, né, de mim. E feedbacks foram muito bons. Muito bom, fiquei muito feliz. Então, fico muito, muito feliz, muito, muito honrado. E aí vai entrar uma turma nova daqui a pouco, né, no final do mês. Vai ter de novo o workshop e tal. Estou pensando se eu vou fazer 2 grupos diferentes, porque a turma que entrar nova não vai estar na de vocês. Eu tenho muito medo da galera nova tá totalmente crua, como essa que está entrando agora. Sim. E aí vai atrapalhar o grupo. Então, eu tô vendo como é que eu vou fazer, porque eu acho que eu vou fazer 2 grupos, com 2 encontros diferentes, para não atrapalhar um ao outro. Acho que vai ser melhor para não perder a qualidade de vocês. Acho que uma coisa que eu gosto muito é que o modelo de mentoria que você faz, ele é muito rico, como ele colocou, de trocas. É diferente de você fazer um curso e assistir aulas de forma passiva. Então, acho que, como ele colocou, a sua disponibilidade, fazer as aulas à noite com você e todo o tempo que você dedica, 3 horas de aula, também estimula quem está muito a fim de aprender a treinar, a fazer as coisas, a abrir a cabeça para poder chegar na aula com dúvidas, a praticar, a treinar, enfim, para chegar lá e poder ter troca, né? Você estimula bastante a troca no grupo, então manda uma operação, todo mundo dá visão e tudo mais, então tem uma troca muito legal. E como eu já falei para você, assim, a tua presença, tanto na terça-feira pela manhã que você está ali na escola de investimentos, quanto nos dias que você marca, não, esse dia aqui a gente vai operar de tal hora a tal hora, é muito boa para mim, porque é muito do mentor fazendo junto com o mentorado, né? Então, é a hora que a gente tem para sugar o máximo de você vivenciando a realidade ali acontecendo. Uma coisa é quando você está dando aula, você está explicando a técnica, você abre o gráfico, você mostra o movimento. A outra coisa é quando o movimento ainda não aconteceu, mas você já está explicando. Então, ali você
entrega muito do valor do quanto você conhece, a gente vê aquilo acontecendo, né? A gente vê quando vai contra e fala, putz, aqui realmente foi contra tal, e o loss acontece, mas viver e vivenciar a realidade ali é muito rico pra gente, né? É muito importante. E ter esse contato, essa troca com você é super aberto, responde as mensagens, olha o trade, dá sua visão, sua opinião, diz aonde você entraria, ou se aquela entrada foi boa ou não foi. Então, acho que isso tudo é muito positivo para o processo de mentoria, sabe? Desculpa. E um outro ponto, assim, que eu gosto é que você é muito verdadeiro também, tanto quanto você está no game. Você mostra, eu fiz um game, mostra aberto, todo mundo que segue no Instagram vê, tanto seu resultado positivo quanto seu resultado negativo. E a gente não vê a maioria dos traders profissionais compartilhando que também pode ter um dia negativo, também teve um dia de loss, e a gente como a gente. Então, assim, a gente só vê os gains e aí você acaba sendo induzido, achando que é fácil, que é simples, que eu vou pegar meu celular ali e vou fazer X reais no dia. E não é bem assim, porque, sim, acho que das pessoas que eu vejo, só vejo você compartilhando que você também teve um dia ruim. Acontece, dias ruins acontecem para todo Sim. mundo. Sem contar os anjos o anjo e a anja que a gente tem no grupo, Sim, né? Verdade, Que ajuda bastante a gente Ajuda também, bastante, né? com certeza. Muito, Né? são 10. Com certeza. Que bom, que bom. Gente, 10 são vocês que vieram aqui. Muito obrigado. Pena que a gente teve esse já tempo acabou. só. Gente, pena. Mas é bom que vocês guardem as perguntas pro próximo ou pro nosso Boa. próximo encontro. Faz lá as Sim. perguntas que Boa. sobraram. Pra gente poder, no nosso próximo encontro, essa terça não vai ter, vai ser só na outra. Eu vou estar, finalmente, uma semana poder ir pra Bahia. Lá não vai ter internet, tomara que não. A gente não vai ficar te pentelhando? À vontade, com prazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui, ó. 2 feras que provavelmente na próxima, em algum próximo ciclo aqui, vão ser anjos também, para poder ajudar Boa. os outros a ganharem dinheiro também. É isso. Isso que eu desejo para vocês. Obrigada, show de Coen. bola, obrigado. Obrigada. Adorei estar aqui, ficaria mais algumas horas e na próxima eu posso vir de novo. Tá bom, convidados Tamo já. junto. Obrigado Obrigada. pelo convite. Valeu. E bora pro game. Bora pro Isso game. aí. Obrigada.